objeto voador não identificado. Este tema, provavelmente, foi o que mais impactou a cultura de massa na segunda metade do século XVI. Talvez não haja clichê mais duradouro que o disco voador sequestrando vacas ou alienígena cinza de olhos amendoados. Até mesmo o fato de esse fenômeno ser tão difundido e, ao mesmo tempo, impossível de comprovar, faz a gente pensar se existe algum mistério nisso. Pode ser só um mecanismo de defesa psicológica, uma maneira de diminuir a ansiedade. Um tipo de terror de ficção científica que substituiu, para o homem moderno, seres sobrenaturais como demônios e bruxas. Ou será que tudo isso é uma operação de encobrimento dos poderosos que usam a imagem popular dos alienígenas para esconder algo muito importante e simplesmente manipular as pessoas comuns? Ou talvez os alienígenas não venham de outras galáxias e sistemas planetários, mas sim de outras dimensões? E talvez eles existam há séculos, observando ou até mesmo guiando e interferindo na vida da nossa espécie humana neste planeta, que nós, ingenuamente, consideramos como nosso? Neste filme, você verá que Kramolny, em OVNIs, discos voadores, humanoides de olhos grandes, abduções noturnas e sinais misteriosos do espaço, tudo isso são temas de debates acalorados e crenças insanas sobre OVNIs. E claro, onde aparecem os OVNIs, automaticamente aparecem os homens de preto. Mas talvez exista uma terceira verdade, que está igualmente distante tanto das refutações arrogantes e dos enganos pseudocientíficos, quanto das crenças quase sectárias na existência de discos voadores com alienígenas cinzentos. Vamos analisar isso. Em julho deste ano, aconteceram audiências do Subcomitê de Supervisão do Congresso dos Estados Unidos da América, em Washington. Congressistas ouviram o depoimento de um ex-agente de inteligência que diz que autoridades americanas estudam naves alienígenas acidentadas há anos. O motivo da sessão foram as declarações de David Grush, de 36 anos, ex-funcionário da Agência Nacional de Inteligência Espacial dos Estados Unidos da América. Normalmente, acredita-se que as funções dessa organização incluem o gerenciamento de satélites espiões e a análise das imagens obtidas. Grush diz que, desde 2019, integrou uma comissão governamental secreta para estudar fenômenos aéreos não identificados e, por vários meses, foi um de seus líderes. Em abril de 2023, Grush se aposentou. Segundo ele, durante o tempo em que trabalhou na comissão, obteve provas de que as autoridades sabem da existência de alienígenas e escondem isso. Ele queria que essa informação se tornasse de conhecimento público. Em junho, Grush deu uma série de informações e entrevistas nas quais falou sobre isso em detalhes e criticou as autoridades americanas. Suas declarações atraíram a atenção de dois congressistas republicanos, Tim Burchett, do Tennessee, e Ana Paulina, da Flórida. Burchett e Luna iniciaram uma investigação oficial sobre OVNIs que resultou no convite de Grush ao Congresso. Além dele, participaram das audiências pilotos militares aposentados, que viram objetos não identificados. Em entrevistas ao The Debrief, News Nation e Le Parisien, em junho, Grush afirmou que autoridades americanas já sabiam sobre alienígenas desde o início do século XX. Segundo ele, a primeira nave alienígena caiu em 1933, na Itália. Benito Mussolini manteve isso em segredo, mas, durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano comunicou a descoberta às autoridades americanas por seus próprios canais. Em 1944 ou 1945, os destroços foram secretamente transportados para os Estados Unidos. Senkin, corretor A. Segundo Grush, há 80 anos, ocorre uma luta invisível entre os governos de muitos países, tanto hostis quanto aliados. Cada país tenta ser o primeiro a chegar onde os alienígenas estiveram ou suas naves caíram, para se apropriar das tecnologias alienígenas e obter vantagem militar. O próprio Sam Grush nunca viu naves alienígenas. No entanto, ele afirmou ter conversado várias vezes com altos funcionários dos serviços secretos e militares envolvidos na construção. Segundo ele, alguns desses objetos foram recuperados em perfeito estado e tinham dimensões comparáveis a um campo de futebol. Atualmente, eles estão armazenados por um certo contratante privado. Antes de seu depoimento no Congresso, Grush fez um juramento. No caso de falso testemunho,
ele poderia ser responsabilizado. Por isso, foi muito mais cauteloso em suas declarações. Ele se recusou a falar sobre aparelhos do tamanho de um campo de futebol, não mencionou nomes específicos de organizações e empresas que trabalham com tecnologias extraterrestres e não apresentou nenhuma prova. Segundo ele, todos são muito secretos. Ainda assim, ele afirmou conhecer casos em que autoridades dos Estados Unidos da América acharam naves alienígenas acidentadas. Além disso, às vezes, restos com biologia não humana eram encontrados no local do acidente. Grush relata que, enquanto atuava na comissão, enfrentou grande resistência ao buscar mais informações sobre as descobertas. Ele diz ter ouvido sobre pessoas prejudicadas por autoridades para evitar a divulgação de informações sobre alienígenas. Ao ser questionado se conhecia pessoas mortas por isso, Grush não quis responder. Grush disse que, depois de falar à imprensa, começaram a se vingar dele. Como resultado, segundo ele, tanto sua carreira profissional quanto sua vida pessoal foram prejudicadas. As falas de Grush complementaram os depoimentos dos ex-pilotos militares Ryan Graves e David Fravor. No passado, ambos já haviam relatado seus encontros com objetos não identificados e não conseguiram acrescentar nada de novo. O nome de Fravor surgiu na mídia em 2017, quando o Pentágono divulgou documentos e vídeos sobre OVNIs com objetos não identificados. Segundo Fravor, o incidente do qual ele participou ocorreu em 2004. Na interceptação de um objeto não identificado, parecido com um tic-tac, participaram o porta-aviões Nimitz, o cruzador Princeton, outros navios, e o avião Grumman E-2 Hawkeye Casey McDonnell Douglas F-A-8 Hornet. Fravor, que pilotava um dos caças, observou a vários quilômetros de distância um objeto branco e redondo, com cerca de 14 metros de comprimento, no qual não eram visíveis asas nem sistemas de propulsão. Quando o objeto voador, não identificado, desceu ao oceano, a água espumou abaixo dele. Depois, subiu a 200, 300 metros e acelerou a 500 nós, mais de 900 km por hora. Fravor tentou interceptar o objeto, mas ele subiu em velocidade supersônica. O ex-tenente da Marinha dos Estados Unidos da América, Ryan Graves, já em 2021, afirmou que ele e outros pilotos de sua esquadrilha de caças FA-18 observaram objetos estranhos e altamente manobráveis não identificados sobre a superfície da água na região do Oceano Atlântico, a sudeste da cidade de Virginia Beach, no estado da Virgínia. Segundo Graves, isso acontecia praticamente todos os dias durante 2 anos seguidos. A partir de 2015, com o tempo, os pilotos começaram a aceitar os OVNIs como algo normal. No início de 2023, durante o escândalo da descoberta de uma sonda chinesa de espionagem nos Estados Unidos da América, Graves fez novas revelações. Ele afirmou que cerca de 50 a 60 pessoas que serviram com ele em 2014 a 2015 poderiam relatar avistamentos diários de objetos de origem desconhecida. E tudo isso começou há mais de 75 anos, quando em 1947, o piloto americano Kenneth Arnold deu à nave dos alienígenas o apelido mais popular, discos voadores. Ao mesmo tempo, ele próprio afirmou que viu um objeto voador não identificado assim no céu. Ou seja, esse desenho está bem longe do clássico disco voador. Pelo formato, lembra mais os aviões invisíveis dos Estados Unidos da América, testados secretamente naquela época. Ainda assim, desde então, quase 1 em cada 10 moradores dos Estados Unidos da América passou a relatar encontros com extraterrestres que podiam visitá-lo ou abduzi-lo para uma nave. O problema da origem dos OVNIs preocupa não só os cientistas. Assim, durante muitos anos, a CIA tem coletado informações sobre fenômenos desse tipo. Entre 2007 e 2012, o governo dos Estados Unidos da América gastou 22 milhões de dólares em uma nova pesquisa sobre OVNIs, chamada Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Em janeiro de 2016, 5 documentos sobre observações de objetos desconhecidos nas minas de urânio na África foram publicados.
Em 2017, a CIA publicou 13 milhões de páginas de seus documentos internos, cujo prazo de sigilo havia expirado. Os documentos divulgados incluem coleções de correspondências internas sobre o fenômeno objeto voador, não identificado, algumas datadas das décadas de 1960 e 1970. Um deles cita a participação do Comitê Internacional de Aviação, Comitê Interestadual de Aviação, em russo, Межгосударственный авиационный комитет, transliteração, Межгосударственный авиационный комитет. Desde 1947, recebemos cerca de 1.500 relatórios oficiais sobre esses incidentes. Cerca de 20% permanecem sem explicação, diz o documento. Representantes da sociedade civil também fizeram várias declarações. Como afirmou o Papa Francisco, as portas do Vaticano estão abertas para todos, até extraterrestres. Segundo Francisco, não importa quantos tentáculos estejam na mão estendida, ele está disposto a apertá-la. Declarações como essas levaram a um aumento na frequência com que figuras públicas proeminentes aparecem na mídia, exigindo que o governo cancele a cota padrão. João Padesta, diretamente ligado ao tema dos OVNIs, foi vice-chefe e chefe de gabinete da Casa Branca entre 1997 e 2001. Ele fez várias tentativas para desclassificar documentos sobre OVNIs. Em 2002, Padesta cobrou que o Pentágono admitisse contatos com alienígenas e falasse sobre isso. Isso precisa ser feito, explicava ele. O povo americano é capaz de lidar com a verdade. Fico muito frustrado ao ver que a Casa Branca não divulga aos americanos os documentos sobre OVNIs e alienígenas. O sigilo da maior parte das informações pelas autoridades americanas provoca protestos, inclusive entre aliados tradicionais dos Estados Unidos da América, como a França, o único país do mundo onde o estudo dos OVNIs é feito em nível estatal. Em 1999, Mosgovoy, o Institute of Higher Studies for National Defense da França, publicou relatório de 90 páginas com opiniões de 30 cientistas e militares do governo. Chamado Cometa, foi apresentado a Jacques Chirac e ao primeiro-ministro Lionel Jospin. Lá diz: aeronaves desconhecidas com características excepcionais, controladas por inteligência natural ou artificial, possivelmente, mas não comprovadamente, de origem extraterrestre. Ainda no texto do relatório, é feita diretamente a pergunta: por que e de que forma um segredo dessa magnitude, apesar de tudo, continua sendo mantido até hoje? E logo em seguida é dada a resposta. Os Estados Unidos tentam manter a superioridade tecnológica conquistada pelo estudo dos OVNIs e possível contato com extraterrestres. O cientista canadense Wilbert Smith, que trabalhava para o governo dos Estados Unidos, escreveu em 1950 em um memorando secreto sobre OVNIs: este é o assunto mais secreto do governo dos Estados Unidos da América. Em termos de sigilo, ele supera a bomba de hidrogênio. Ao mesmo tempo, as autoridades não apenas escondem do público as informações reais sobre o fenômeno dos OVNIs, mas também organizam um fluxo de desinformação cujo objetivo é manipular a consciência pública. Essa tarefa foi atribuída ao comitê científico criado pela CIU sob a liderança de Govard Robertson, um matemático que, junto com um grupo de cientistas renomados, estudava a questão dos universos paralelos. O chamado Comitê Robertson surgiu com base nas recomendações ao Comitê Consultivo de Inteligência em dezembro de 1952 e desenvolveu a Operação Cobertura. O programa tinha dois objetivos: esconder do público os fatos reais sobre OVNIs e servir de fachada para projetos governamentais paralelos. Um deles foi o Projeto Livro Azul, que inicialmente foi criado por especialistas em manipulação da opinião pública. O projeto MK-Ultra, da CIA, focado no condicionamento mental e na influência da mídia de Hollywood. O Comitê Robertson não é, de forma alguma, um fenômeno exclusivo. Durante os governos de Eisenhower e Kennedy, era o Comitê 5412. Sob Johnson, era o 303. Sob Nixon, Ford e Carter, era o Comitê 40. Sob Reagan,
Projeto Inteligência, 40, em 1980, William Cooper afirmou que membros desses comitês eram pessoas conhecidas da época, como Nelson Rockefeller, o diretor da CIA, Allen Dulles, o secretário de Estado John Foster Dulles, J. Edgar Hoover e outros, que tinham acesso a informações privilegiadas. Alguns acreditam que essa profanação não visa só o desejo das autoridades de manipular a consciência pública. Talvez, nos anos 50, documentos classificados por Churchill tenham sido divulgados. O primeiro-ministro achava que não valia a pena preocupar cedo os compatriotas com notícias chocantes que poderiam mudar tanto sua visão de mundo que as consequências seriam imprevisíveis. Em outras palavras, os discos voadores não são exatamente o que costumamos pensar. Eles fazem parte de algo muito maior e mais complexo. Se houver contato, eles podem forçar seu próprio caminho de desenvolvimento. O matemático soviético Modest Agrest já acreditava que uma supercivilização, se existisse, seria perfeitamente capaz de controlar o contínuo espaço-tempo, fechando o espaço em uma espécie de reserva. Em seu livro Operação Cavalo de Troia, o pesquisador americano John Keel apresenta sua própria versão sobre a natureza dos OVNIs e relaciona esse fenômeno à ideia de mundos paralelos. Paralelamente à nossa civilização, fora do tempo e do espaço tridimensional, existe na Terra uma civilização avançada chamada pelo autor de ultracivilização. Estes são apenas os primeiros traços do fenômeno objeto voador não identificado. O tema é muito interessante, mas não dá para tratar tudo em um episódio. Vamos continuar. Inscreva-se para não perder e até a próxima!